seguir, queridos internautas, na Rádio Holonomia, a voz do autoconhecimento, programas Jornalismo com Informações, com o autodidata João Gilberto Silva. Acompanhem agora. Antes da terra sem fronteiras, o teu São Paulo das bandeiras. Deixa atrás o presente, olha o passado, a frente vem com Martim Afonso, a São Vicente. Entre a folhagem esmeralda, veja a cruz da estrela da grinalda. Agora escuta, aí vem moendo cascalho, bocas de 9 léguas, João Ramalho. Serra acima dos baixos da Restinga, vem subindo a rompeda, vem da briga de Anchieta, contempla os campos de Piratininga. Se é o colégio, adiante está o sertão, vai segue a entrada, enfrenta, avança e veste. Norte, sul, oeste, em bandeira ou monção. Toma os índios bravios, rompe a selva, abre minas, para rios, no leito da jazida, contra a pedraria adormecida. Retorce os braços rijos e tira o ouro dos seus escombros. Bateia, escorre a ganga, labra, planta, povoa, depois volta a garoa, e adivinha através dessa cortina, na tardinha enfeitada de miçanga, a sagrada colina.
ao grito do Ipiranga, entrave agora os véus do cafezal, Senhor dos horizontes, verás fluir por planos, vales, fontes e nas mares, se luzar a Olá, queridos internautas. Hoje nós iremos fazer um programa especialíssimo porque o Estado de São Paulo irá comemorar uma data muito importante, que realmente é um orgulho para nós paulistas, e nós iremos falar dos 80 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, que levou e deu para o Brasil uma Constituição. Então nós estamos aqui na Sociedade de Veteranos de 1932, MMDC, com o Coronel Ventura, esse instituto que foi criado justamente dando sustentação à Revolução. Coronel, é um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa, Coronel. Então veja bem, a Revolução Constitucionalista, ela teve um desdobramento através de um golpe. Então, Coronel, explique para a gente, por exemplo, houve o golpe de Getúlio Vargas, em 1930, Getúlio Vargas se tornou um ditador e praticamente ele rasgou aquela Constituição de 1891. Isso foi um dos embriões que levou o povo paulista, em 1932, a reivindicar uma nova Constituição? Em 30, São Paulo foi a favor do Getúlio Vargas, porque ele queria modificar certas coisas, o ranço, colonialismo, onde o voto era descoberto, é o chamado voto de cabresto, porque hoje não, hoje o voto é pelo judiciário, na época não, era o legislativo que mandava. Então os donos do poder, a pessoa tinha de assinar o nome e se não assinasse teria as consequências. E Getúlio naturalmente se prontificou a resolver esse problema
onde ele denunciava justamente essas situações. E o golpe foi dado em 30, naturalmente vocês conhecem toda a história de 1930, nós não vamos repetir, mas ocorre que o Getúlio era refém dos tenentes da época, os tenentes que vieram em 1924. Eles apoiaram o Getúlio no golpe de 30 e naturalmente eles mandavam o Getúlio fazer as coisas. E colocaram no poder aqui em São Paulo um interventor que era um tenente pernambucano, João Alberto Lins de Barros. Isso causou um problema difícil para nós, porque tínhamos aqui o general Miguel Costa, tínhamos pessoas muito importantes em São Paulo. E como é que vem um estrangeiro, um forasteiro, ser um interventor? Isso causou um impacto violento e ele não durou muito no poder, ficou 5 meses. Mas os outros que vieram também obedeciam aos ordens de Getúlio Vargas, que era o governo provisório e obedecia por decreto. Então, coronel, veja bem, então isso é lógico, foi um dos motivos que foi gerando, porque o povo paulista, inclusive até no slogan da bandeira aqui, no caso de São Paulo, tem um slogan que diz: conduzo, não sou conduzido. Então, veja bem, qual foi o motivo realmente assim básico que o povo de São Paulo viu e vislumbrou para ter uma nova carta-mar? Porque o Getúlio, ele, como o senhor falou, ele nomeava os interventores, isso é desagrador, mas qual foi assim, o motivo básico para que nascesse dentro do coração dos paulistas esse impulso para realmente ter uma nova Constituição? Aconteceram vários motivos. Um dos principais motivos é o que eu já citei, o interventor que não era do agrado dos paulistas. O segundo era que a riqueza de São Paulo estava sendo transportada para a nação, para os outros estados, de uma maneira assim acachapante. 60% da riqueza de São Paulo ia embora. Então isso criou realmente uma situação, e mais o prolongamento do governo provisório. Era um governo para fazer uma Constituição logo em seguida, e a coisa foi demorando. Quer dizer, em 31 você tem a Brilhada, que é o movimento dos tenentes da Força Pública da época, não deu certo, todos foram presos, foi no dia 28 de abril de 31. E o povo foi, você tem aí um comício enorme na Praça da Sé em janeiro de 32, o outro comício em fevereiro. Aí vem a morte do Martim Miragaia Drauzio Camargo, praticamente um estupim da Revolução. Defraudou-se a Revolução no dia 9 de julho. Então, uma série de consequências que desagradou o povo. Você vê, por exemplo, que a Força Pública toda participou, o Exército que estava sediado em São Paulo também participaram, 72 mil mulheres entraram em ajuda à Revolução, 130 mil homens se alistaram. Então você vê que o Estado todo ele se levantou contra a ditadura. Então, coronel, é o seguinte, veja bem, isso foi o estopim. Agora, aquela condição realmente que tinha sido aviltada, que inclusive foi uma condição assim, muito simplista que foi feita em 1891, que as pessoas realmente ainda muitas vezes não entendem, é o seguinte: foi lançado pelo próprio governo uma notícia, entre aspas, que São Paulo queria ser um estado independente. Isso foi um fator realmente que prejudicou muito a Revolução, não foi, coronel? A história do separatismo é interessante estudar. Praticamente alguns intelectuais, no fim do século XIX, você tem aí Pacheco e Silva, até o Monteiro Lobato era partidário do separatismo, mas isso era 1%. Eram intelectuais, não era o povo não queria se separar nunca. Tanto é que a bandeira de São Paulo é a única que tem um mapa do próprio Brasil. Então, que o separatismo foi, assim, uma contra-informação dada pelo general Góes Monteiro. Ele teve essa sábia ideia de querer que São Paulo se transformasse em bode expiatório, como querendo se separar. Mas foi ao contrário, São Paulo ficou separado. Ele foi traído por Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Quando ele viu, ele estava isolado de tudo. Então, quando esse belo programa, porque é muito importante, principalmente para a juventude, que através da história nós resgatamos de um lado muito importante dentro do país, que foi gerado aqui, no caso pelo Estado de São Paulo, de esclarecer isso. Internautas, e hoje fazendo um programa especialista, porque nós estamos comemorando, dia 9 de julho,
um dos aspectos mais importantes dentro do aspecto de São Paulo, que é a Revolução Constitucionalista de 1932, que é muito importante, principalmente para o jovem que está aí, de entender que uma Constituição é a carta magna que dá os destinos do país. Então, coronel, voltando então lá agora, já na própria Revolução, São Paulo ficou sozinho, porque foi criada essa estratégia que São Paulo queria ser liberto. Então, como que foi todo esse arcabouço? Porque você gerar uma revolução e ficar num território que era rico na época, mas que teve que criar artefatos bélicos, uma situação assim. Então, como que São Paulo, dentro dessa engenharia, nesse período de 89 dias, como que São Paulo se conduziu dentro de tudo isso, coronel? Dado o golpe no 9 de julho, os meios de comunicação não eram os de hoje, eram precários. Enquanto isso, Getúlio Vargas teria chamado Flores da Cunha, que era o interventor do Rio Grande do Sul, e ofereceu o posto para ele de ministro da Justiça. E, ao mesmo tempo, perdoou a dívida do Rio Grande do Sul. Olegário Maciel era um senhor de uma certa idade já. E era o único presidente de Minas Gerais, porque todos os estados foram com interventor, menos Minas. Minas ficou o presidente. Ele chamou o presidente e falou: olha, você vai continuar na presidência de Minas, mas você tem que ficar do nosso lado. E a dívida de Minas também está perdoada. Hoje eu nem sei se eu, se fosse o presidente, também teria feito a mesma coisa. E aí, essas forças que seriam os auxiliares do golpe dado no 9 de julho, quando estava tudo acertado, o São Paulo para no meio do caminho. Revolução não se faz parando, se faz indo. Você vê a Revolução de 64, demorou o quê? Demorou um dia. A nossa não, parou no meio do caminho esperando as forças de Minas e as forças do Rio Grande do Sul. Eles vieram, mas vieram atirando em São Paulo. Então viu-se que eles eram inimigos. Tinham bandeado para o lado das forças do Getúlio Vargas, praticamente praticaram uma traição. Então, agora, veja bem, um momento assim, interessante dentro de uma revolução, porque olha só, gente, várias pessoas espontaneamente, e São Paulo, um dos estados que tem a maior miscigenação, acho que até do mundo. Então, conta um pouco pra gente, coronel, como que foi as pessoas espontaneamente, donas de casa, o pessoal das Forças Armadas, ou seja, até a gente viu, inclusive, informações até de indígenas. Como que foi assim, brotar no coração das pessoas essa união por uma causa tão nobre que é uma Constituição, coronel? Era um descrédito nas forças do Getúlio Vargas. A continuidade da ditadura já tinha saturado o espírito do paulista. Então, as mulheres, eram 72 mil mulheres na época, você tinha 130 mil homens participando da Revolução. Você falou dos indígenas, também teve uma legião negra, com 3.500 pessoas de cor participando. Aí vem a Maria Soldado, que também de cor. Esse movimento, ele é de 31 para cá. Então, com a morte de Martim Miragaia de Alves de Camargo, Praça da República, isso já criou aqueles mártires, aí incendiou todo o Estado. Aí todo mundo participou. As crianças, você vê desfiles de crianças fardadas, com aquele dístico, se for preciso eu também vou. Você tem o Aldo Chiorato, com 9 anos e 10 meses, morreu em Campinas, o Vermelhinho jogou uma granada, arrebentou com o coitado do menininho. Outros, o Dilemando Santos, que estava com 15 anos, o Oscar com 11. Então crianças morreram também, mulheres também morreram. Outras praticaram atos de heroísmo de maneira consta da história, Maria Esquaçábia, Maria Soldado. Você tem aí um elenco de heróis, única guerra cívica que você vê que é uma espontaneidade, ninguém queria ganhar dinheiro nisso. Pelo que o coronel está falando, realmente isso é importante, porque era o ideal. Isso é importante, porque a gente hoje no Brasil, a gente tem que ter isso muito forte no nosso coração e nos nossos ideais, porque a gente tem muita coisa para realizar no nosso país, e isso é muito importante, porque o ideal, a força, construir um país melhor, era aquilo que movia os paulistas, os paulistanos. Então, coronel, eu acho que São Paulo foi aniquilado, porque você lutar contra um exército na época de Getúlio bem preparado, mas qual que fica, assim, vamos dizer, a maior mensagem desse momento que São Paulo viveu?
Olha, é a única derrota que saiu vitoriosa, porque o ideal de direito, ele naturalmente, você com a Constituinte instalada em 1933 e depois a Constituição de 16 de julho de 34, ele vem coroar todo esse esforço dos paulistas na Revolução. E o próprio Getúlio Vargas foi beneficiado, porque aí ele se torna presidente de direito, né, já obedecendo a Carta Magna instituída em 34. Então você veja só, agora a única coisa é que São Paulo não lutou sozinho não, teve alguns focos, Rio Grande do Sul, no Pará, Mato Grosso, Paraná, onde também as pessoas lutaram em prol da Constituinte, em prol da própria Constituição. Isso é um fato. Então, eu vejo esse movimento de 32 como sendo de caráter nacional. Perfeito. Estamos conversando com o Coronel Mário Ventura, hoje aqui na Sociedade de Veteranos de 1932, MMDC, entrevistando o Coronel Ventura. Coronel, qual foi o ideal que levou os paulistas, os paulitanos, que hoje você tem a satisfação de presidir esse instituto, de criar a Sociedade de Veteranos de 32 em MMDC? Qual foi o ideal? Em 1954, 7 de julho de 1954, os veteranos, eles se congressaram no momento de formar uma sociedade onde o ideal de direito prevalecesse e fosse comemoradas as datas de 9 de julho, 23 de maio, 2 de outubro, de maneira condigna. Isso vem sendo feito até os dias de hoje. Esse espírito é interessante, os veteranos, a luta por eles. Primeiro se hospedaram no torreão aqui do pátio do colégio, em 54. E veio ordem para o torreão ser posto abaixo por causa da capela do Anchieta. Aí o que acontece? Eles de arma em punho, eles não deixaram os operários destruir o prédio. Você vê a garra desses homens. É lógico que depois não deu certo. A sociedade foi para as escadarias da Prestes Maia, do viaduto Prestes Maia. Lá ficou um bom tempo, até que em 68 veio para essa casa. E aqui estamos numa luta tremenda para que nos dias de hoje nós divulguemos, estamos fazendo também com a Veja, hoje de manhã, os jornais, algumas revistas já publicaram muita coisa, e os eventos que são inúmeros. Nós temos eventos em quase todas as cidades do interior. Perfeito. Então, Coronel, veja bem, a área social, o senhor falou um pouco, assim, o objetivo da Sociedade Veterana, em termos da área social, o senhor poderia falar qual que é o trabalho que vocês fazem em termos sociais? São Paulo, de repente até fora do estado de São Paulo. É, o estado todo. Aliás, o Brasil inteiro, porque através dos meios da cibernética, nós temos os blogs nossos, nós temos vários núcleos de correspondência, atingiram a lei fronteira. Quer dizer, nós recebemos outro dia um recado de um senhor que mora nos Estados Unidos, o pai dele foi combatente, e ele quer saber lá em Boston como a coisa está acontecendo aqui no Brasil. E tem até um episódio da China. Isso não vai dar para contar para vocês aqui, porque o tempo é escasso, mas hoje nós estamos muito bem, através dos meios de comunicação, da internet, os meios sociais, Facebook, essa movimentação permite que a gente divulgue para todo mundo, não só o Brasil, mas para todo mundo, o que aconteceu em 32. Como é lógico que isso aí é muito importante, aquelas personalidades que participaram, que foram milhares de pessoas que morreram, qual o trabalho que vocês fazem, por exemplo, para as famílias, para os herdeiros, para as pessoas que estão aí? E o senhor teria, por exemplo, hoje, assim, quantas pessoas, no caso, teriam ainda com vida daquele movimento todo? São poucas, são muitas? O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso aí? Infelizmente, o regimento lá de cima está chamando os nossos combatentes. É inexorável isso. Você tem 80 anos da Revolução. Você tem mais 18 dos meninos de 32, você tem 98. Quase 100 anos. Quase 100 anos. Então são 41 vivos somente. Só 41. E vocês aqui, no caso da sociedade, vocês prestam trabalhos até muitas vezes financeiros, ou através até da própria lei, que são criados muitas vezes alguns fundos de ajuda às pessoas. A sociedade aqui presta esse tipo de atendimento aos familiares, Coronel?
Infelizmente, nós não temos recursos orçamentários que o governo deveria nos dar. Então a sociedade, ela se vale dos associados, os associados, porque ela luta com poucos meios. Você vê que nós temos só uma funcionária. Então, nós poderíamos fazer muito mais se nós tivéssemos um apoio do governo, principalmente do governo. Isso, infelizmente, não está acontecendo. Então, a sociedade, ela luta com muita dificuldade. Mas levamos o nosso ideal para frente e não vamos esmorecer por causa disso. Então, isso que o coronel está falando, porque a gente vê muito ONG, muitas outras instituições recebendo aí. Então, aqui a gente lança também, através até meu, João Gilberto, para que vocês venham, entram no... O coronel vai passar no final, o site, e-mail. Então, brasileiros, a gente tem um momento realmente muito mágico, que o 9 de julho, ele é especial. E você, principalmente jovem, ou você mais contemporâneo, isso é muito importante para o nosso país, porque o que fica de raiz para um país é a sua história. E a história, ela é conquistada através das pessoas, através de momentos que nós tivemos. E a história do nosso país, ela é muito rica, e principalmente essa data de 9 de julho. Então, coronel, passa para os nossos senhores, nossos internautas, os contatos que eles podem entrar, o site, o e-mail, até telefone, para que a gente, através do nosso programa, singelamente, ajude também vocês a dar um impulso nisso e principalmente ajudar muitas pessoas que muitas vezes ainda estão até necessitando os herdeiros dos combatentes de 1932. Fica à vontade, viu, coronel? Nós criamos recentemente a COFAM. A COFAM é a Comissão dos Familiares dos Heróis de 32. A finalidade é que os parentes, os herdeiros, os descendentes passem a participar da sociedade. O telefone nosso é o 31 05 85 41. Esse telefone está à disposição de vocês das 9 horas até as 5h30. O site nosso é o www.sociedade.mmdc.com.br. Agora, os núcleos que nós temos são dezenas deles, espalhados por todo o interior. É lógico que vocês entram no nosso site, vocês terão acesso aos outros núcleos. E aí vocês vão saber a história de Piracicaba, Itaré, Itapira, Cruzeiro, todas essas cidades que estiveram envolvidas na Revolução. Recentemente nós tivemos em Buri, fizemos uma festa muito importante lá. Naturalmente foi porque houve uma certa divulgação que chegou até aquela cidade, onde nós tivemos heróis mortos. A maior batalha da Revolução aconteceu em Buri, talvez a maior batalha da América Latina, onde morreu muita gente. A sociedade está à disposição de vocês. Ela não tem finalidade de fazer riqueza nem nada. Ela vive somente do que os associados trazem para nós, a fim de quê? Pagar o elementar, a luz, a funcionária, imposto, essas coisas normais. Todos os nossos diretores, todos eles trabalham voluntariamente. Ninguém ganha nada aqui. A única pessoa que ganha é a funcionária, a única que tem aqui, mais nada. Então é uma sociedade simples, mas com grandes ideais. Então, coronel, olha, nós ficamos muito satisfeitos de estar aqui nesse local que nos traz, depois de 80 anos, as almas iluminadas que participaram desse grande momento de São Paulo, do Brasil. Então nós deixamos vocês aqui com um grande beijo, um grande abraço, dizendo o seguinte: São Paulo deu o exemplo de cidadania e agora o Brasil também tem que dar o seu exemplo, porque nós temos um destino de país de primeiro mundo. Estamos caminhando, mas ainda precisamos de muitas transformações. Coronel, parabéns. Obrigado. Acredito que a partir de agora vocês irão colaborar conosco. Obrigado. Muito obrigado. Até o nosso próximo programa. Tchau. Ouviram do Ipiranga as vozes plácidas de um povo heróico bravo retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor essa igualdade
és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Outubro de 1988, sessão de encerramento da Assembleia Nacional Constituinte. O deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, exalta a participação popular na elaboração da nova Constituição brasileira, por ele considerada um passo à frente na consolidação da democracia. Senhoras e senhores constituintes, minhas senhoras e meus senhores, 2 de fevereiro de 1987, ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Num país de 30.401.000 analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir, a cidadania começa com o alfabeto. Chegamos, esperamos a Constituição como vigia espera a aurora. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos, traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Foi a audácia inovadora, a arquitetura da Constituinte, recusando anteprojeto forâneo ou de elaboração interna. O enorme esforço é dimensionado pelas 61.020 emendas, além de 122 emendas populares, algumas com mais de 1 milhão de assinaturas, que foram apresentadas, publicadas, distribuídas, relatadas e votadas no longo trajeto das subcomissões à redação final. A participação foi também pela presença, pois diariamente cerca de 10.000 postulantes franquearam livremente as 11 entradas do enorme complexo arquitetônico do Parlamento na procura dos gabinetes, comissões, galeria e salões. Há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa a vigorar. Como o caramujo, guardará para sempre o bramido das ondas de sofrimento, esperança e reivindicações de onde proveio. Nós, os legisladores, ampliamos nossos deveres, teremos de honrá-los. A nação repudia a preguiça, a negligência, a inépcia. Soma-se a nossa atividade ordinária bastante dilatada
a edição de 56 leis complementares e 314 leis ordinárias. Não esquecemos que, na ausência da lei complementar, os cidadãos poderão ter o provimento suplementar pelo mandato de injunção. Tem significado de diagnóstico a Constituição ter alargado o exercício da democracia em participativa, além de representativa, é o clarim da soberania popular e direta, tocando no umbral da Constituição, para ordenar o avanço no campo das necessidades sociais. O povo passou a ter a iniciativa de leis. Mais do que isso, o povo é o superlegislador, habilitado a rejeitar pelo referendo projetos aprovados pelo Parlamento. A vida pública brasileira será também fiscalizada pelos cidadãos, do presidente da República ao prefeito, do senador ao vereador. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da República. República suja pela corrupção impune, tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Não é a Constituição perfeita. Se fosse perfeita, seria reformável. Ela própria, com humildade e realismo, admite ser emendada até por maioria mais acessível dentro de 5 anos. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora, será luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. É caminhando que se abrem os caminhos, ela vai caminhar e abri-los. Será redentor o caminho que penetrar nos bolsões sujos, escuros e ignorados da miséria. A sociedade sempre acaba vencendo, mesmo ante a inércia ou antagonismo do Estado. O Estado era Tordesilhas. Rebelada, a sociedade empurrou as fronteiras do Brasil, criando uma das maiores geografias do mundo. O Estado, encarnado na metrópole, resignara-se ante a invasão holandesa no Nordeste. A sociedade restaurou nossa integridade territorial com a insurreição nativa de Tabocas e Guararapes, sob a liderança de André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e João Fernandes Vieira, que cunhou a frase da preeminência da sociedade sobre o Estado: desobedecer a El Rei para servir a El Rei. O Estado capitulou na entrega do Acre. A sociedade retomou com as foices, os machados e os punhos de Plácido de Castro e dos seus seringueiros. O Estado prendeu e exilou. A sociedade, com Teotônio Vilela, pela anistia, libertou e repatriou. A sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. Foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios das diretas já, que pela transição e pela mudança derrotou o Estado usurpador. Termino com as palavras com que eu comecei esta fala. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.
4 séculos antes da terra sem fronteiras. O teu São Paulo das bandeiras deixa atrás o presente, olha o passado, a frente vem com Martim Afonso, a São Vicente. Entre a folhagem esmeralda, veja a cruz de estrela da grinalda. Agora escuta, aí vem moendo cascalho, bocas de 9 léguas, João Ramalho. Serra acima dos baixos da Restinga, vem subindo a roupeda, e na brigada de Anchieta contempla os campos de Piratininga. Este é o colégio, adiante está o sertão, vai segue a entrada, enfrenta, avança e veste, norte, sul, oeste, em bandeira ou monção. Doma os índios bravios, rompe a selva, abre minas, vara rios, no leito da jazida, contra a pedraria adormecida. Retorce os nossos índios e tira o ouro dos seus esconderijos. Bandeira escorre a ganga, lavra planta povoa, depois volta a garoa, e adivinha através dessa cortina, na tardinha enfeitada de miçanga, a sagrada colina. Ao grito do Ipiranga, entra-abre agora os véus do cafezal, Senhor dos horizontes, verás fluir por planos, vales, montes e nas vales, se luzar na
Vocês ouviram, queridos internautas, na Radiolenomia, a voz do autoconhecimento, com o autodidata João Gilberto Silva, programa Jornalismo com Informações. Continuem sintonizados na nossa programação.